A mentira que parecia inofensiva. Um crime real que começou com um detalhe banal. Ninguém percebeu quando a mentira foi dita. Ela não foi planejada, não foi ensaiada, não carregava maldade explícita. Era pequena demais para levantar suspeitas. Uma resposta automática, dada para encerrar uma conversa incômoda. Mas aquela frase simples alterou silenciosamente o curso de várias vidas. Porque a partir daquele momento, alguém passou a sustentar uma versão da realidade que não existia. E quando a verdade começou a pressionar, a mentira já não podia mais ser desfeita. Ela precisava ser protegida, custasse o que custasse. A cidade era conhecida por sua rotina previsível. Um lugar onde as pessoas se reconheciam pelo nome, pelo carro estacionado na rua, pelos hábitos repetidos semana após semana. Nada ali parecia esconder segredos grandes demais. Entre cafés abertos cedo, prédios comerciais antigos e ruas sempre movimentadas, trabalhava uma pessoa considerada absolutamente comum. Discreta, confiável, alguém que resolvia pequenos problemas do dia a dia sem chamar atenção. O ambiente não era doméstico, nem íntimo. Era profissional. Um espaço onde confiança se constrói com gestos simples e palavras rápidas. Foi ali que o detalhe banal surgiu. Um erro administrativo irrelevante. Um objeto fora do lugar. Uma informação que não deveria ter sido ignorada. Quando questionada, a resposta veio fácil demais. Uma explicação curta, plausível, socialmente aceitável. Ninguém desconfiou. Ninguém anotou mentalmente aquela fala. Mas aquela pequena mentira resolveu um problema imediato e criou outro muito maior. Porque alguém percebeu. E decidiu observar em silêncio. Sem confronto. Sem denúncia. Apenas atenção. E foi assim que o crime começou. O crime não foi imediato. Ele se revelou aos poucos, como algo que ninguém queria enxergar por completo. Dias depois da pequena mentira, o ambiente profissional amanheceu diferente. Havia uma ausência que não fazia sentido. Um objeto essencial para o funcionamento do local simplesmente não estava onde deveria estar. Não era algo pessoal, nem íntimo. Era algo institucional. Algo que, se faltasse, deixaria rastros. A busca começou de forma informal. Portas foram abertas. Gavetas foram revistas. Perguntas foram feitas em tom leve, quase brincalhão. A resposta veio rápida, com a mesma naturalidade da primeira mentira. A mesma versão. O mesmo olhar firme. Mas, desta vez, alguém anotou mentalmente cada palavra. Quando ficou claro que o objeto não reapareceria, o assunto deixou de ser pequeno. A administração foi avisada. E pela primeira vez, a palavra crime foi dita em voz baixa. Não como acusação, mas como possibilidade. A descoberta oficial aconteceu de maneira protocolar. Sem sirenes, sem alarde. Um relatório simples, descrevendo uma ausência que não poderia ser explicada apenas por descuido. As primeiras suspeitas surgiram naturalmente. Pessoas com acesso direto. Funcionários que já haviam reclamado do trabalho. Alguém que recentemente enfrentava dificuldades pessoais. Um nome específico começou a circular em conversas paralelas. Não por provas, mas por histórico. Uma figura conhecida por atrasos, por pequenos conflitos, por atitudes defensivas. Era conveniente. Fazia sentido rápido demais. Enquanto isso, a pessoa que havia contado a pequena mentira manteve-se em silêncio absoluto. Não tentou direcionar suspeitas. Não tentou se explicar além do necessário. A postura era exemplar, profissional, calma. A pista aparentemente óbvia ganhou força quando um detalhe superficial surgiu. Uma testemunha afirmou ter visto alguém próximo ao local no momento em que o objeto desapareceu. A descrição combinava com o suspeito já comentado. O ambiente respirou alívio. Ter um possível culpado traz conforto. Organiza o caos. Fecha perguntas incômodas, mas algo não se encaixava. Porque a primeira mentira, aquela dita quase por reflexo, ainda ecoava na mente de quem observava em silêncio. E ela começava a parecer limpa demais. Ensaiada demais para alguém que não tinha nada a esconder. A investigação estava oficialmente em andamento. Mas o erro,
lentamente começava a se formar. E ninguém percebeu. À medida que a investigação avançava, a sensação de clareza começou a se desfazer. Aquilo que parecia resolvido cedo demais passou a gerar desconforto. O principal suspeito colaborou desde o início. Respondeu perguntas sem resistência. Entregou horários aproximados, descreveu rotinas, mencionou pessoas com quem havia conversado naquele período. Nada parecia fugir do esperado, mas quanto mais detalhes surgiam, mais frágeis eles se tornavam. Algumas falas se repetiam palavra por palavra, como se tivessem sido memorizadas. Outras mudavam em pontos pequenos demais para chamar atenção, mas grandes o suficiente para incomodar. Os álibis existiam. Não eram sólidos, nem completamente vazios. Eram do tipo que preenche formulários, mas não convence consciências. Testemunhas divergiam em aspectos sutis. A posição exata de uma porta, o tempo de permanência em um corredor, a ordem de acontecimentos simples, nada isoladamente comprometedor, tudo em conjunto desconfortável. As provas físicas também não ajudavam. Não havia registros claros de entrada ou saída, nenhuma imagem definitiva, nenhuma marca evidente. O que existia eram lacunas. Enquanto isso, a pessoa considerada irrelevante para a investigação continuava invisível. Cumpria suas tarefas. Mantinha a rotina intacta. Não alterava comportamentos. Não demonstrava nervosismo. Ainda assim, pequenas incoerências começaram a surgir quando antigos relatos foram revisitados. A primeira explicação dada sobre o objeto ausente não coincidia perfeitamente com informações técnicas do local. Era plausível demais. Genérica demais. Um investigador comentou em voz baixa que aquela versão parecia construída para encerrar o assunto, não para explicá-lo. Outro lembrou que mentiras simples costumam nascer assim. Não para enganar profundamente, mas para evitar desconforto imediato. A sensação de erro cresceu. Era como caminhar por um corredor conhecido e perceber, de repente, que algo estava fora de lugar. Nada gritava perigo, mas tudo pedia atenção. A investigação havia escolhido um caminho cedo demais. E agora começava a suspeitar disso. O problema era admitir. Porque se a pista óbvia estivesse errada, alguém que ninguém suspeitava teria sustentado uma mentira por tempo demais. E mentiras mantidas em silêncio raramente permanecem pequenas. Elas exigem proteção. A mudança de perspectiva não veio de uma grande revelação. Veio de algo cotidiano. Tão comum que havia sido ignorado desde o início. Durante a revisão de procedimentos internos, um investigador percebeu uma discrepância simples. Um detalhe técnico, rotineiro, que todos consideravam automático demais para ser questionado. O objeto desaparecido não poderia ter sido movido da forma descrita na primeira explicação. Não sem deixar sinais. Não sem envolver mais de uma etapa. Aquela constatação fez a equipe voltar ao ponto inicial. A primeira pergunta feita. A primeira resposta dada. A pequena mentira. Ela havia sido aceita porque parecia útil. Encerrava dúvidas. Economizava tempo. Protegia o funcionamento do local. Mas agora, à luz do procedimento real, aquela versão não apenas falhava. Ela se tornava impossível. Quando confrontada novamente, a pessoa improvável não negou de imediato. Tentou ajustar a história, suavizar palavras, inserir detalhes que não existiam antes. Foi ali que tudo mudou. Mentiras verdadeiras resistem ao tempo. Mentiras improvisadas se deformam sob pressão. A revelação central não foi um ato violento, foi a omissão consciente. A decisão de não corrigir um erro inicial quando ainda era possível. A escolha de deixar que outro ocupasse o lugar de suspeito para preservar uma imagem construída ao longo de anos. O detalhe cotidiano decisivo era simples. Um hábito repetido diariamente. Algo que só alguém daquele cargo faria sem perceber, e que havia sido feito exatamente no momento em que o objeto deixou de existir. Não houve gritos. Não houve resistência. A compreensão veio antes da confissão, porque naquele instante ficou claro que o crime não nasceu da intenção de ferir. Nasceu do medo de ser visto como falho.
e foi alimentado por cada dia de silêncio. A frase final caiu como um peso no ambiente. A mentira não destruiu tudo de uma vez. Ela apenas pediu para continuar. A prisão não aconteceu de forma espetacular. Nenhuma cena pública. Nenhum constrangimento imediato. A pessoa improvável foi afastada de suas funções primeiro. Um procedimento padrão, apresentado como cautela administrativa. Mas o silêncio que se seguiu já não era o mesmo. Agora, ele carregava significado. Durante o interrogatório formal, a resistência foi breve. Não havia mais espaço para versões alternativas. As omissões haviam sido mapeadas. As inconsistências, alinhadas. O detalhe cotidiano, repetido em voz alta, tornou-se incontestável. A confissão veio fragmentada, não como um pedido de perdão, mas como um cansaço. A admissão de que a mentira inicial parecia pequena demais para justificar uma correção tardia. E que, ao perceber a investigação tomando outro rumo, recuar significaria expor não apenas o erro, mas o caráter. O julgamento foi discreto, porém severo, sem comoção popular, sem debates inflamados. A acusação não se concentrou em intenção maliciosa, mas em responsabilidade. O crime não foi definido pelo ato isolado, mas pela sequência de decisões conscientes que permitiram que ele existisse. A condenação trouxe consequências que ultrapassaram a pena em si. A reputação construída ao longo de anos se dissolveu rapidamente. Relações profissionais se romperam. Laços pessoais se tornaram distantes, desconfortáveis. O antigo suspeito, aquele que carregou o peso inicial da acusação, nunca recuperou completamente a tranquilidade. Mesmo inocentado, ficou marcado pela dúvida alheia. O dano já havia sido feito. O ambiente profissional mudou. Procedimentos foram revistos. Confianças recalibradas. Mas algo permaneceu. A percepção de que o crime não começou quando o objeto desapareceu. Começou quando alguém decidiu que era melhor não corrigir uma mentira pequena. E essa decisão custou tudo. A história termina sem cenas grandiosas, mas com perguntas que permanecem. Porque nem todo crime nasce da violência. Alguns nascem da conveniência. Da escolha de evitar um desconforto imediato em troca de um problema maior no futuro. Até que ponto uma mentira pequena ainda é apenas uma mentira? E em que momento o silêncio deixa de ser proteção e passa a ser cumplicidade? Este caso não fala sobre alguém que planejou destruir. Fala sobre alguém que acreditou, por tempo demais, que não dizer nada era uma forma de controle. E descobriu tarde que omissão também constrói consequências irreversíveis. Agora, a reflexão fica com você. O que teria acontecido se a verdade tivesse sido dita no primeiro momento? O crime existiria, ou teria sido apenas um erro corrigido? Deixe sua teoria nos comentários. Inscreva-se no canal para continuar explorando histórias onde decisões humanas mudam destinos. Ative o sininho para não perder os próximos episódios. Novos casos do Arquivo do Crime Real todas as segundas e quintas, às 15h30.